Bom, e a mídia internacional ela falou sobre a manifestação do 7 de setembro que houve no Brasil. Houveram duas mobilizações, tanto da direita quanto da esquerda. A esquerda, com os seus líderes, né, inclusive Boulos, usou a camisa verde e amarela para fingir ser patriota, sendo que na verdade eles defendem o vermelho. E a manifestação deles teve a camisa vermelha e flopou em comparação com a manifestação da direita. E a imprensa internacional falou sobre isso. E aqui na matéria diz o seguinte: o que disse a imprensa internacional dos atos do 7 de setembro? Dois Brasis medem forças antes do veredito sobre Bolsonaro, a direita e a esquerda. Jornais destacaram que manifestações a favor de Bolsonaro foram maiores que os atos da esquerda no domingo. Isso é bem óbvio, né? Inclusive as imagens sendo divulgadas, os vídeos sendo divulgados, eles calam a narrativa que está sendo levantada pela mídia manipuladora, pela esquerda, de que teria tido um número, por exemplo, em São Paulo, na Paulista, de 42 mil pessoas. Mas quando você vê as imagens e as fotos, você vê que os números estão sendo divulgados com o intuito de querer minar o ato e a sua grandiosidade. Por outro lado, tentaram inventar um número imaginário no 7 de setembro com o desfile de Lula em Brasília. Claramente as imagens e fotos mostram um local totalmente vazio. Então, sempre a mídia trabalhando como um puxadinho desse desgoverno e tentando elevar a moral inexistente do desgoverno Lula. A matéria segue dizendo assim: a imprensa internacional destacou as manifestações a favor e contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, realizadas no domingo, no dia 7, dia da independência do Brasil, em diversas cidades brasileiras. Os atos aconteceram na semana em que é esperado o veredito no julgamento de Bolsonaro e outros 7 réus na narrativa golpista, que pode levar o ex-presidente à cadeia. Bom, jogo de cartas marcadas, já sabemos o resultado. Os dois Brasis se enfrentam nas ruas na véspera do veredito de Bolsonaro, destacou o jornal espanhol El País. O Brasil institucional, liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o bolsonarismo, sem seu líder, Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, foram às ruas nesse domingo, 7 de setembro, dia da independência, em manifestações separadas, disse o principal jornal da Espanha. Então o mundo está acompanhando o que está acontecendo no Brasil, e uma coisa que tem levantado questionamento nas redes sociais, e não é de hoje, já tem bastante tempo, né? Onde é que está esse eleitorado do Lula? Mais de 60 milhões teriam votado em Lula. Onde é que está esse povo? Temos vários exemplos de manifestações mobilizadas pela esquerda, onde tiveram a presença do Lula e não deu público. Como exemplo, o Lula fez uma manifestação contra o que aconteceu no dia 8 de janeiro e não deu 1.200 pessoas. E outros pontos que são levantados que mostram a ausência desses tais eleitores de Lula. Onde é que está esse povo, afinal? E para sustentar a narrativa golpista, Lula ele fez mais uma vez um ato que ele chama em favor da democracia. E esse ato ele foi esvaziado. Assim como todo evento que o desgoverno Lula tenta promover. Não dá pessoas, não dá ninguém. Então agora, para tentar sustentar e alimentar na narrativa golpista, Lula fez esse ato, que ele fala que é em favor da democracia. Um ato totalmente esvaziado. E o Mourão, ele usou as redes sociais dele para poder falar a respeito desse ato, de Lula, que ele fala que é um ato em favor da democracia. Mourão escreveu nas redes sociais dele, ele usou o X, antigo Twitter, e ele escreveu exaltação ao nada. O senador Hamilton Mourão, ele criticou o ato organizado pelo governo federal em memória aos atos de 8 de janeiro de 2023. De acordo com o ex-vice-presidente, trata-se de uma verdadeira exaltação ao nada. E ele escreveu o seguinte: em nenhum momento
houve deslocamento de tropas, jamais os comandos militares cogitaram tal intento e nunca as autoridades da República estiveram ameaçadas. Ele escreveu isso no dia 4, agora de janeiro. É interessante que agora o Mourão ele decidiu se manifestar nas redes sociais falando a respeito, né, dessa alimentação da esquerda, também por parte do ministro Alexandre de Moraes, essa narrativa golpista. Ele agora decidiu se manifestar porque militares estão sendo presos, assim como o general Braga, primeiro general 4 estrelas, preso na história do Brasil, né, e usando essa narrativa golpista. Então ele está vendo militares sendo presos e agora está resolvendo se manifestar. Só que as pessoas estão enxergando o Mourão como uma espécie de traidor da pátria. Ele que não teve o nome nem citado nas pessoas que foram indiciadas pela Polícia Federal, essa Gestapo do ministro Alexandre de Moraes. Mas como ele está vendo que a perseguição de Alexandre de Moraes está alcançando os militares, então agora ele está resolvendo abrir a boca, né, está começando a se manifestar usando as suas redes sociais. E agora ele fala com relação à narrativa golpista, né, uma narrativa que por si só ela não se sustenta. Alexandre de Moraes está condenando pessoas a até 17 anos de cadeia por ameaça armada, né, tentativa de golpe armada, sendo que não foi apreendida junto às pessoas uma arma sequer. E para ele dar tal condenação ilegal, né, para essas pessoas que nem foro privilegiado têm, ele chegou a argumentar usando estilingue e bola de gude para poder dar essas sentenças de 17 anos de cadeia. Então, a narrativa golpista por si só ela não se sustenta. Foi num domingo, não tinha ninguém em Brasília, eram senhoras com Bíblia na mão, idosos, crianças. Então, é uma narrativa que por si só ela não se sustenta. Mas como vemos um desgoverno aliado a um STF aparelhado, que tentam a todo custo prender o presidente Bolsonaro, então eles tentam alimentar essa narrativa golpista. E volto a dizer, como as prisões estão alcançando os militares, agora Mourão está decidindo se manifestar nas redes sociais, né? E ele disse que é uma exaltação ao nada, e tanto é uma narrativa fraca que foi um ato esvaziado. Bom, olá a todos, Emanuel falando aqui. Rapidamente, para quem não é inscrito em nosso canal, eu peço para que se inscreva, ative o sininho de notificações, curta, comente, compartilhe esse vídeo, pois assim estará ajudando o nosso canal a crescer. Bom, como tem muito hater, né, que vem aqui fazer comentários com relação à quantidade de eleitores de Lula, né, que votaram em Lula, então eu decidi trazer esse conteúdo aqui mostrando de fato que Lula tem eleitorado, que houveram pessoas que votaram em Lula e que ele sim tem eleitores que votaram nele. Então vamos começar com fatos. Primeiro vou trazer uma reportagem aqui da CNN Brasil, e a matéria diz assim: com mais de 60 milhões de votos, Lula é o presidente mais votado da história. Petista foi eleito no domingo dia 30 e governará o Brasil pela terceira vez a partir de 1º de janeiro de 2023. Uau! O mais votado da história com mais de 60 milhões de votos. É muita gente, né, gente? Então, vamos começar a analisar fatos, ok? Vamos começar a analisar fatos para que fique bem claro que, de fato, ele tem eleitorado, né? As urnas eletrônicas disseram isso. Vamos começar falando de eventos que mostram esse público grandioso de Lula. Vou começar com a diplomação de Lula. A diplomação é um evento que antecede a posse, né? Ele confirma que, de fato, o ato democrático da eleição ele foi confirmado, né? E que, de fato, ele irá ser empossado como presidente. Então, é um evento importante. Então, se ele teve 60 milhões de votos e foi o mais votado da história, e como foi um evento que esperava-se a presença dos eleitores dele, então, de fato, iria lotar, concorda comigo? Teria que ter um número significativo de pessoas.
Mas vamos a fatos. Menos de 100 pessoas na frente do TSE para a diplomação de Lula. Na segunda-feira, no dia 12/12, aconteceu a diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice Geraldo Alckmin no Tribunal Superior Eleitoral. No lado de fora do TSE, o petista contou com a presença de menos de 100 pessoas, sendo a maioria ambulante. Ué, cadê os 60 milhões de eleitores de Lula? É claro que não iriam os 60 milhões, né, mas um número significativo. E aqui diz que tinha menos de 100 pessoas e a maioria foi para vender. Cadê o eleitorado? Cadê esses eleitores que todos dizem, né, que votaram? Porque a matéria disse mais de 60 milhões, o mais votado da história. Quer ver outro ponto a ser analisado? Vamos lá, não, peraí, diplomação, né? É um negócio chato, né? O pessoal tem mais o que fazer, né? Deviam estar ocupados, são trabalhadores, né? Então vamos falar de show. O show da posse de Lula. O show da posse é um evento importante. É um evento que conta com o eleitorado, né? As pessoas que de fato votaram em Lula. Afinal de contas, 60 milhões de eleitores vai uma parcela significativa em um show, né? Ainda mais porque esse show irá reunir aquela galera pão com mortadela, irá ter ônibus fretado para levar a galera, né? Então vamos ver o que disse a matéria sobre a questão do show de posse do Lula, que é um evento importante, né? Afinal de contas, o amor venceu e ele bateu um recorde. Show da posse de Lula reúne público bem abaixo do esperado. E a justificativa foi tarde demais. No lugar onde eram esperadas 300 mil pessoas, haviam 20 mil. Cadê o eleitorado? Cadê os 60, mais de 60 milhões que bateram recorde? Isso daqui é um evento, estou falando de um evento importante, é um show da posse de Lula. Afinal de contas, o amor venceu. E onde está esse público todo? Aí a justificativa que deram aqui é que deve ter dado mais de 300 mil ao longo do dia, né? Porque foi um show extenso aí que rolou o dia todo, então deve ter dado. Mas claramente eles informam aqui que era esperado 300 mil pessoas e só foram 20 mil. Isso com aquela galera pão com mortadela e ônibus fretado. Cadê essa galera desses 60 milhões? Mais de 60 milhões que votaram em Lula, né? Afinal de contas, foi um show de posse. Vamos falar então de um evento, né, que é um evento de peso nacional, né? Bolsonaro, quando ia nesse evento, lotava. Era absurdo, né? A quantidade. É o resgate do patriotismo, né? O povo ia com gosto no 7 de setembro, né? Tem imagens que mostram de fato o povo indo com gosto no 7 de setembro com Bolsonaro. Resgatou o patriotismo, o amor à pátria, né? Então, como Lula venceu, né? Afinal de contas, o que dizem, o slogan é o amor venceu. Então, se o povo, os mais de 60 milhões estão com Lula, o que é esperado? Que numa data de importância nacional como 7 de setembro, esteja lotado, né? Afinal de contas, são mais de 60 bilhões de eleitores que votaram em Lula, pelo menos é o que dizem as urnas eletrônicas do TSE. Então é esperado que o 7 de setembro seja lotado, esteja cheio de pessoas, cheio de apoiadores gritando Lula, o amor venceu. É esperado isso, né? Eu trouxe aqui uma matéria do Globo, o Globo, para ninguém falar que não, pegou de outro lugar, isso aí é mentira. Não, é matéria do Globo. Tudo normal. Desfile de 7 de setembro volta a ser vazio e chato como sempre. Cadê o eleitorado de Lula? Cadê esses 60 milhões? É claro que não iriam 60 milhões lá, mas um público expressivo, né? Mostrando apoio, votamos em você. Pelo menos é o que está dizendo a urna eletrônica. Cadê esse povo? Cadê os 60, mais de 60 milhões de eleitores? Esses haters que vêm comentar aqui, falando que mais de 60 milhões votaram em Lula, será que eles estavam lá no 7 de setembro, na diplomação, na festa? Não, né? Aí eu vejo, quando são confrontados esses esquerdistas, eles falam o seguinte, quando há um confronto, né? Fala assim, poxa, mais 60 milhões, mas por que Lula não consegue sair na rua?
Por que Lula não pode sair na rua? Por que Lula, quando vai nos lugares, os lugares estão vazios? Por que Lula, quando vai lá fora, ele é vaiado? Por que Lula, quando tem evento, o evento flopa, fica vazio? Né? A diplomação, festa da posse de Lula, por que tá vazio? Por quê? Por quê? Por quê? Aí a desculpa dos esquerdistas é o seguinte: não, é porque nós somos trabalhadores, nós trabalhamos. O eleitorado de Lula não tem tempo de estar nos lugares porque ele trabalha. É um povo trabalhador. É esse povo que votou no Lula. Uau, um povo trabalhador, por isso que não está nos lugares, né? Pô, então combinam todo mundo, né? Não vai não, vai só 100 pessoas lá na diplomação e a maioria vai ser camelô. A festa esperando 300 mil pessoas só vai 20. E aí a galera do ônibus fretado, pão com mortadela, que vai estar lá. A gente não, nós somos trabalhadores e não temos tempo de estar no lugar. Essa é a justificativa. Então, se a desculpa para não estar presente no local é o trabalho, né? Então, se for uma coisa online, então eles vão assistir, porque afinal de contas eles votaram no cara, né? É o presidente mais votado da história, segundo a matéria que eu li aqui. Ele bateu recorde, mais de 60 milhões, é o que está dizendo a urna eletrônica. Então, já que não pode ir físico, então eles podem assistir, né, na internet. E o que o Lula havia dito? Que ele iria imitar Bolsonaro. Né? Bolsonaro tinha mania de fazer as lives dele, que até hoje, ele faz uma live hoje, lota, bomba de pessoas assistindo. Né? Então ele falou que ia fazer isso também, que ele ia imitar, ia começar a fazer live semanal. Né? E começou a fazer. Só que o que aconteceu com as lives de Lula? Não dava público. Ué, o que aconteceu? Cadê esse povo que votou no Lula? Esses 60 milhões, mais de 60 milhões que votaram em Lula. Eles não podem ir lá em pessoa, né? Porque a desculpa dos esquerdistas é que eles trabalham, são trabalhadores. Mas online eles não podem assistir em casa, do celular, da televisão. É o quê? Vai dizer também que não tem esse povo não tem televisão nem celular. Porque a urna eletrônica diz que são mais de 60 milhões que votaram em Lula. Essa informação oficial que é divulgada no Brasil. Então espera-se que o povo assista, mas não dá público. Aí vem a notícia de quê? Qual é a notícia que veio? Que sem audiência, Lula abandona a live semanal e aposta em entrevista. Ué, sem audiência, Lula abandona a live semanal. Calma aí, não, vamos analisar essa matéria, né? Tudo bem, a pessoa não tem tempo para assistir todos os dias, né? Porque afinal de contas os esquerdistas dizem que eles são trabalhadores. Mas nem um dia, não teve um dia que a live de Lula bombou. Não teve um dia que esses 60 milhões de eleitores de Lula compareceram ali mostrando a cara, olha, nós votamos e vamos mostrar o nosso peso. Não teve um dia. Tanto que ele teve que abandonar a live sem audiência. E agora ele vai apostar em entrevista, vai virar uma Maria Gabriela da vida. Vai começar a fazer um talk show daqui a pouco para ver se atrai alguém para assistir. Cadê esse povo que votou em Lula? Onde é que está? Será que se colocassem um monte de urnas eletrônicas, né, para encher a diplomação, o show, né, até mesmo as lives ali ao vivo, encheu, fazer um mar de urna eletrônica? Será que assim iria mostrar o peso desses mais de 60 milhões? Porque a informação oficial que é divulgada no Brasil, né, que teve mais de 60 milhões de eleitores o Lula. Essa é a informação oficial que o TSE divulga, né? Que foi uma eleição democrática, que o povo escolheu. Que povo é esse? Que não consegue nem assistir a live do seu líder? Aí você vê os haters vindo aqui falando que não, somos a maioria, o amor venceu. Você vê que esse amor do Lula é tão forte, é tão bom, né, que até quem votou nele está metendo o pé. Fernanda Lima, Bruna Marquezine,
A Anitta não para no Brasil. E agora quando perguntam de Lula, ela, não quero falar de Lula não, vamos falar da minha música, da minha saúde, né? Se bobear ela até fala, você quer saber se eu tenho HIV? Se bobear ela até joga essa, para não falar de Lula. Até os artistas que apoiaram ele estão tirando o corpo fora. Até a Cláudia Raia chegou ao ponto dela falar, olha, eu não sou petista não, eu votei em Lula porque eu não tinha opção, eu acabei votando nele, mas não tem nada a ver com isso não. Todo mundo tirando o corpo fora. Onde é que está esse eleitorado que todo mundo quer falar? Eu trouxe pontos aqui importantes que mostram, né, que se de fato houvesse esse tal eleitorado, ele estaria ali apoiando o líder dele. Né? Eventos importantes, a diplomação é importante? É importante sim. Né? Ainda mais para mais de 60 milhões, o povo está lá apoiando. O amor venceu. Não, cadê esse povo? Tinha mais camelô do que pessoas lá. Aí veio uma festa. Não, a festa vai atrair jovens, vai atrair todas as idades, porque afinal de contas Lula ganhou. Mas não, cadê o povo? E a desculpa de dizer que foi muito tarde não cola, porque foi ao longo do dia. E onde é que está o povo? Aí vem as lives, não, nas lives eles vão mostrar o peso dele. Pelo menos um dia, né? Um dia, não. Aí vem Bolsonaro, faz uma live, bomba. Bolsonaro vai dar uma entrevista, bomba de audiência. Como é que é isso? Que matemática é essa que não bate? Né? Porque na urna eletrônica diz que teve mais de 60 milhões de votos do Lula. Bateu recorde. Mas o fato concreto que analisamos e vemos não mostra essa galera. São invisíveis? Qual é a desculpa agora para o pessoal que não assistia às lives do Lula? Afinal de contas, é o líder deles. Eles têm que ouvir o que ele está dizendo, né? O presidente do Brasil tem que ouvir. Onde é que está esse povo?